Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alessandra, sou professora de espanhol do Colégio Sul-Americano e hoje vamos iniciar a nossa aula de espanhol com a matéria da V2 do primeiro bimestre. Antes de começar a nossa aula, peço que vocês tenham em mãos o caderno, o livro de espanhol e material para fazer as devidas anotações. Iniciando nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar o vocabulário Las Profesiones. Então, vocês têm dois quadrinhos com ilustrações e o nome das profissões em espanhol. Então, alguns exemplos para vocês. No quadrinho à esquerda, na última linha, vocês têm peluqueiro, que seria cabeleireiro ou peluqueira, cabeleireira. Camareiro, na primeira linha. Garçom ou garçonete, camareiro ou camareira. No outro quadrinho, à direita de vocês, abogada, advogada. Juez, juiz. Cantante, cantor ou cantora. No livro de vocês, na página 30, vocês encontram um quadro aí de mais profissões, de outras profissões que estão divididas por formação. Então, a primeira em vermelho, formação profissional técnica. Em verde, formação literária. Do outro lado, formação artística, formação jurídica e formação científica. E aí a gente vai ver o significado de alguma delas. Então, na formação profissional técnica, a gente tem el albañil, que é o pedreiro, el azafato, ou la azafata, o comissário de bordo ou a aeromoça, el carniceiro, o açougueiro, el dependiente, ou la dependienta, o vendedor, el fontaneiro ou el plomeiro, o encanador, el repartidor de comida rápida, distribuidor de comida, entregador de comida, el sastre, o alfaiate. Na formação literária, a gente tem como exemplo el periodista, o jornalista. Formação artística. Como exemplo, a gente tem el cantante ou la cantante, o cantor ou a cantora, el dibujante ou la dibujante, o desenhista ou a desenhista. Na formação jurídica, el comissário de polícia, seria o delegado de polícia, el juez ou la jueza, o juiz ou a juíza. E na formação científica, a gente tem como exemplo aí, ele engenheiro, la engenheira, o engenheiro, a engenheira. Continuando a nossa matéria, complementando o slide anterior, na página 28 do livro de espanhol, vocês têm os 5 continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania. E para cada continente vocês têm os países que os compõem. Então, como exemplo, lá no continente europeu, a gente tem o país Alemanha e ao lado a sua respectiva nacionalidade. Então, quem nasce na Alemanha é alemã ou alemana, e assim sucessivamente. Para a gente finalizar, a gente vai entrar na gramática. Presente de indicativo, verbos regulares. Então, os verbos regulares em espanhol, eles têm a mesma terminação, que vai variar de acordo com a conjugação. Então, a gente tem verbos de primeira conjugação, são os terminados em AR,
de segunda conjugação, os terminados em ER, e os de terceira conjugação, terminados em IR. Como exemplo, a gente tem aí os verbos hablar, comer e beber. E para a gente relembrar as pessoas, os pronomes que a gente utiliza para fazer as conjugações verbais. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Então, como exemplo, verbo de primeira conjugação, a gente tem aí o verbo hablar, que é um verbo que termina em AR. Então, todos os verbos regulares que terminam em AR vão ter a mesma terminação do hablar, que é essa terminação que está em vermelho. Então, yo hablo, tu hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Da mesma forma, a gente conjuga todos os verbos regulares que terminam em AR. Então, por exemplo, amar, cantar, yo amo, tu amas, yo canto, tu cantas. Segunda conjugação, ER. Então, a terminação vai ser a mesma, que essa terminação, que está escrita em vermelho, vai ser a mesma para todos os verbos regulares terminados em ER. Yo como, tu comes, ele come, nosotros comemos, vosotros comeis, ellos comem. Então, outros exemplos. Beber, vender, yo bebo, tu bebes, yo vendo, tu vendes. E os de terceira conjugação, os terminados em IR. Então, a gente tem como exemplo aí o bibir, mas a gente também pode conjugar o subir, o dividir. Então, yo subo, tu subes, yo divido, tu divides. Então, aí no exemplo do bibir. Yo bibo, tu bibes, ele bibe. Nosotros bibimos, vosotros bibis, ellos bibem. Então, para concluir a matéria dos verbos, eu coloquei como exemplos 3 frases para que a gente possa empregar alguns verbos regulares. Então, no primeiro exemplo, los médicos, mucho. Então, a gente tem aí o verbo estudiar, que é um verbo regular terminado em AR. Então, los médicos, ellos estudian mucho. No segundo exemplo, o verbo comer, terminado em ER. Tu comes legumbres. Eu como, tu comes. E no terceiro exemplo, nosotros bebimos, que é o verbo bebir, verbo terminado em IR. Nosotros vivimos lejos de la escuela. Nós vivemos, nós moramos longe da escola. E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês têm no livro, nas páginas 29 e 30, exercícios complementares referentes à matéria que foi dada na aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima.